Parece que ninguém no contexto atual está satisfeito. Tanto as empresas que, mais uma vez, veem a taxa de juros americana subir, que acaba tendo impacto em todo o restante da cadeia global, como também os investidores, que vê muitas medidas sendo tomadas para aumentar a arrecadação do governo, o que acaba se refletindo em aumento de impostos. Até onde será que nós vamos parar? Será que se de fato esse ainda é um momento interessante para fazer os investimentos e por que algumas empresas das maiores que nós temos no Brasil estão caindo nesse exato momento? Entre elas a Vale, com uma queda bem expressiva nas últimas semanas, e também a Suzano, que é uma gigante do setor de celulose. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Quero te convidar a assistir esse vídeo então até o final, para você entender o que de fato está acontecendo com essas empresas, com o mercado, com os investidores e o que nós podemos esperar daqui em diante. Antes disso, vou te pedir em troca um like nesse vídeo, uma inscrição no canal, porque isso pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Como já podíamos esperar, o Copom decidiu pela manutenção dos juros brasileiros no mesmo patamar de 13,75%, o que na verdade acaba sendo já resultado de um contexto que aos poucos já começa a entrar em ordem. Desde o final do ano passado, a gente já vê nossa atividade econômica se reduzindo, a gente em 2023 começa a reforçar alguns desses indicadores, principalmente quando a gente faz uma análise setorial, a gente vê a indústria desacelerando, com nível muito alto de estoque ainda, o que leva a acreditar que a demanda para as próximas vezes, para os próximos meses, ainda vai estar bem decaída, né? Vai estar bem menor do que já esteve no passado, o que é mais um indício de que a atividade econômica está se reduzindo, assim como em serviços e também comércio. Para juntar toda essa questão, nós também conseguimos ver agora que o mercado de commodities, que nos últimos anos foi um fator inflacionário para o Brasil, começa agora a ter uma leve queda, voltando próximo à sua média histórica. E que pelo Brasil, seu país exportador de commodities, acaba que então vai entrar menos dinheiro no nosso país, consequentemente a pressão inflacionária também começa a se reduzir pouco a pouco. As consequências disso já são visíveis. Quando a gente pega os dados da inflação no último mês, já ficou abaixo, levemente abaixo do que era projetado no mercado, e por mais que o Banco Central ainda não tenha optado pelo corte de juros, mas aos poucos já começam a se formar os argumentos necessários para que o Banco Central, então, comece a criar forças para que nas próximas reuniões venham a existir argumentos suficientes para iniciar um corte de juros. Mais uma vez, não acredito, né, pelo menos o mercado não acredita que esse corte vai acontecer na próxima reunião, mas talvez na primeira reunião que vai acontecer no Banco Central, no Copom, no segundo semestre ainda desse ano de 2023. O cenário já é um pouquinho melhor até mesmo que o mercado norte-americano, que acabou de presenciar mais uma alta de juros, agora por uma banda, né, por uma faixa de juros que oscila entre 5 até 5,25 pontos percentuais. O mercado ainda não está fechado em relação ao que pode ser os próximos passos do governo americano, se ainda vai existir mais uma alta, ou então se essa foi a última alta, né, a alta residual ali do aumento dos financiamentos bancários, e que até quando essas taxas vão continuar em alta. Muitos especialistas afirmam que já nesse ano ainda pode existir também, né, um início ali de um corte de juros, assim como no mercado brasileiro a gente já está precificando, embora outras pessoas já não estão tão otimistas assim, até pelo contrário, estão até pessimistas, precificando ainda mais um aumento residual, né, um segundo aumento residual, e também o início de corte de juros no mercado americano acontecendo só em 2024. Fato é, então, que através dessas perspectivas, através desses dados, a gente começa a perceber que o contexto no Brasil já está um pouco mais encaixado, a gente já tem um pouco mais de previsibilidade, a gente vai começar a ver esse corte de juros acontecendo para os próximos meses. No mercado americano, a gente ainda vê muitas incógnitas, por mais que alguns indicadores indiquem que esteja entrando também no controle da inflação, mas outros indicadores ainda são mais resilientes e não dão essa força, essa clareza suficiente para que por lá também a gente comece a ver uma certa recuperação. Fato é que a decisão do Fed é muito mais complexa, afinal de contas a gente já viu alguns bancos falindo recentemente e agora uma possível segunda onda da crise bancária acometendo os bancos por lá. Muito porque alguns bancos menores, quando eu falo menores, em relação ao mercado americano que é muito grande, mas que se a gente colocasse no contexto brasileiro, seriam bancos muito grandes. Mas esses bancos menores com uma exposição muito grande ao setor imobiliário, às hipotecas imobiliárias, trazendo até mesmo algumas semelhanças com o contexto de 2008. Acontece que diante dos juros altos e ainda assim de reflexos que aconteceram lá na pandemia, quando muitas empresas saíram dos seus escritórios, a gente vê então que esses imóveis estão enfrentando uma altíssima vacância, porque a procura por escritórios, principalmente por lajes corporativas, ainda está muito baixa. Além do mais, com os juros muito altos, muitas dessas empresas não estão tendo condições de pagar ali os seus aluguéis. Consequentemente, aqueles bancos que têm uma exposição muito grande nessa parte imobiliária estão
estão começando a passar por dificuldades e começam a pedir cada vez mais empréstimos de emergência ao Fed. Por isso, até mesmo se o Fed continuar aumentando muito a taxa de juros, esse aperto monetário nos bancos pode se tornar uma situação mais insustentável e, consequentemente, mais bancos podem quebrar. Então, nesse contexto macro, a gente vê muitas confusões, até mesmo alguns índices de fundos imobiliários americanos, os chamados REITs. E nós aqui no Brasil temos um ETF que se expõe a esse setor. O Alugue 11, por exemplo, que tem exposições aí nesse contexto, né, de hipotecas imobiliárias, de lajes corporativos, vem enfrentando uma desvalorização recente. Se não bastasse esse contexto, principalmente no mercado norte-americano mais pressionado, o governo ainda busca alternativas de aumentar a taxação do investidor brasileiro, buscando através disso desincentivar ainda mais o nosso investidor a se expor a outras economias mais fortes, que é a brasileira. Isso porque o Lula publicou uma medida provisória em que prevê a taxação para qualquer investimento, qualquer rendimento acima de R$6.000 no ano, o que é muito mais pressionado, né, muito mais limitado do que o investidor tinha até então, quando podia ter realizações de lucro ou receber dividendos, enfim, qualquer rendimento até R$35.000 no mês. Agora passa para R$6.000 no ano. E aí, no caso, a gente vê uma tabela progressiva de imposto, começando com 15% para quem recebe acima de 6 mil e depois partindo ainda para 22,5% de tributos. Obviamente, ainda não foi votado, é uma medida que só iria ser aplicada em 2024, mas que vai ser preciso a aprovação de um Congresso. Então, é mais um dado para a gente acompanhar, porque isso, infelizmente, vai sim impactar diretamente no bolso dos investidores de uma forma geral, independente se são pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Já no Brasil, o radar corporativo também não é dos mais favoráveis para as empresas de commodities. Como eu já mesmo expliquei aqui ao começo desse vídeo, a gente viu que nos últimos 2 ou 3 anos, esse setor, independente de qual commodity aqui nós estamos tratando, seja petróleo, seja minério, seja celulose, conseguiu viver realmente um cenário muito favorável, porque existiu um aumento de demanda, muitas empresas pararam ali, fazendo com que a oferta reduzisse. Consequentemente, em relação à oferta e demanda, o preço das commodities teve uma grande disparada, o que fez com que essas empresas conseguissem gerar resultados realmente muito bons. Muitas delas aproveitaram ali para fazer pagamento de dívidas, alongamento de dívidas, fazer novos investimentos, mas como todo ciclo econômico, como todo ciclo de commodity, a gente começa agora a ver um cenário reverso. Essas commodities começando a retrair, começando a ceder um pouco do preço, voltando à sua média histórica. No caso aqui da Vale, é uma queda significante que a empresa experimentou aí ao longo das últimas semanas, muito ligada por esse contexto macro, contexto do seu ciclo de mercado mais apertado. Quando a gente fala aqui do contexto da Vale, a gente pode observar que tanto do lado da demanda, como também do lado da oferta, nós temos índices, ou também temos notícias, ruídos, que não são tão favoráveis assim à companhia. Do lado da demanda, a gente vê que alguns complexos siderúrgicos lá na China, das principais regiões produtoras de aço no mundo, começa agora a ter uma demanda por minério de ferro menor. E nesse caso, a Vale tem como seu grande parceiro econômico justamente a China. Então, nesse contexto, a gente começa a perceber que a demanda por minério está caindo e que essas empresas siderúrgicas estão trabalhando agora com uma demanda, com estoque acima da média. Ou seja, se tem um estoque acima da média, essas empresas vão primeiro esvaziar o seu estoque para só depois recomprar o minério de ferro. Então, mais uma vez, você pode perceber que talvez a demanda não está lá tão saudável assim. E do lado da oferta, nós também temos alguns ruídos que desfavorecem a companhia. Muito porque, diante de um contexto de demanda mais enfraquecida, a gente poderia esperar, então, que as empresas mineradoras reduzissem seu ritmo de extração de minério, justamente para não colocar uma sobre-oferta, uma super-oferta de minério no mercado. Mas não é isso que indica. Inclusive, a Vale, nesse seu último resultado, projetou as mesmas estimativas, na verdade, corroborou com as estimativas que eles já haviam soltado trimestres atrás, em que eles têm ali uma produção fixa de minério para esse ano, não teve alteração. Então, nesse caso, uma sobre-oferta de minério do mercado pode fazer com que seu preço, mais uma vez, volte a cair. Então, diante disso, o preço do minério de ferro, tonelada do minério de ferro, está caindo no mundo inteiro, acaba prejudicando um pouco a Vale, que ainda assim teve resultados um pouco abaixo da média nesse primeiro trimestre de 2023, quando ela viu, então, o seu volume de vendas cair, o preço já caindo, consequentemente já fazendo com que a empresa perdesse tanto receita, EBITDA e também um pouco de margem. Então, esse contexto aqui para a companhia. Já para a Suzano, que mesmo operando em outro mercado totalmente diferente, vê alguns pontos semelhantes em relação à Vale. Primeiro que a Suzano é uma grande exportadora de commodities,
ela é uma das empresas que tem a maior parte da sua receita voltada para o exterior e o seu grande parceiro econômico também é a China. E nesse caso a gente percebe alguns pontos que também indicam que a demanda por celulose na China está reduzindo. E nesse caso o preço da celulose caiu consideravelmente ao longo das últimas semanas, fazendo com que então a empresa perdesse bastante a sua receita. Só que é até interessante notar, porque mesmo diante de um contexto agora em que o preço da celulose está muito apertado, a empresa dá condições que seu negócio ainda é sustentável. Obviamente não é uma notícia positiva, seria muito melhor, né, a gente ver o preço da celulose nas alturas, porque a empresa poderia gerar muito mais caixa, mas é interessante notar a força com que a Suzano tem, suas vantagens competitivas relacionadas ao seu poder de escala em relação aos demais competidores. Porque mesmo no contexto em que o preço da celulose caiu bastante e os custos continuam aumentando, a empresa ainda tem uma geração de caixa positiva. Isso é, a diferença entre o preço que ela vende e o preço que ela custa para fabricar aquela celulose ainda tem um spread que ainda é positivo. O que no caso para outras competidoras, ainda mais no mercado europeu, isso já não acontece mais. Então nesse caso as empresas começam a operar no prejuízo. Tem mais custos do que o preço de venda. Por isso, por mais que o preço da celulose tenha caído, talvez não deve cair muito mais. Já que se continuar caindo, algumas empresas europeias não vão ter competitividade, não vão ter saúde financeira suficiente para superar essa crise aí no mercado de celulose a nível global. Mas além disso tudo, o mercado também não gostou muito dos dados que a Suzano soltou, principalmente relacionado ao tanto de investimento que a empresa vem fazendo no projeto Cerrado, que é o maior projeto da empresa, um dos maiores projetos do mundo, que vai colaborar ainda mais para a força da Suzano aí para os próximos anos. Digo isso porque teve uma revisão de quase 3 bilhões acima do que eles estavam projetando. Então você imagina uma empresa que já tem um endividamento relativamente alto, teve agora que rever as projeções de investimento para os próximos anos e teve um aumento de 3 bilhões de reais que provavelmente vão ser subsidiados através de novos financiamentos. E até mesmo pensando para o futuro, diante de um contexto em que juros aumentando, em que existe uma probabilidade relativamente alta de existir uma recessão econômica, essas empresas de commodities, por trabalhar no início de uma cadeia industrial, acabam sendo também mais prejudicadas. Por isso, talvez agora o momento não é mais de ficar esperando bons resultados dessas empresas, e essas informações você pode até mesmo extrapolar para outras companhias, como é o caso da Klabin, como é o caso da CSL Mineração, da Gerdau e por aí vai. Talvez o contexto não é mais lá tão favorável, igual já foi há 2 a 3 anos atrás. Chegamos então ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado desse material, não que sirva para te desanimar, afinal de contas existem diversas oportunidades no mercado, diversas empresas muito boas, negociando a preços muito baratos, embora talvez não seja agora o momento mais favorável para a Vale e para a Suzano. Não necessariamente elas estão caras, o mercado já bateu tanto nessas ações que talvez até mesmo a queda dessas ações mais do que compensou o resultado que vão ser mais fracos a partir de então. Por isso seguimos monitorando todas essas companhias. E se você quer ter acesso ao nosso ranking completo de ações para saber se essas são recomendações de compra ou melhor se afastar delas o mais rápido possível, é só vir aqui na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar o link do Simple Club, onde essas empresas e outras dezenas, centenas de ativos já foram atualizados por uma equipe de analistas. Então eu espero que você tenha gostado aqui desse material, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque assim você pode me ajudar a espalhar esse conteúdo para mais investidores. Agradeço a sua atenção, voltamos na próxima. Valeu!